Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Instituto Espírita Terceira Geração Divina. Esta bela tarde, que nos deu esse ânimo para chegarmos aqui hoje. E será uma tarde iluminada, com certeza. Hoje nós estamos recebendo o nosso querido irmão, Lírio, Carlos Eduardo Ascioli Durgante. Ele é médico geriatra, ele é editora da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, vice-presidente também da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, Amergas, é escritor de várias obras, inclusive pela nossa editora da Férias. E temos em destaque aqui as duas últimas obras dele, que fala justamente a respeito da doença de Alzheimer. E eu vou tentar falar a vida com a doença de Alzheimer. Então, sejam todos bem-vindos. Eu convido a todos para um minuto de prece, de oração, que nós elevemos espiritualmente, atualmente, um pouco os nossos pensamentos, serenemos com a oração. Por isso, elevemos as nossas intenções a Deus, nosso Pai, sendo gratos pela vida e pela oportunidade. A Jesus, nosso Mestre, e aos mentores espirituais, a nossos futuros filhos. Pai, que mais uma vez esteja conosco e nos assistindo no plano espiritual, no final desse trabalho de hoje, possamos sair daqui mais esclarecidos a respeito desse tema tão importante para as nossas vidas e levando esses conhecimentos, a serenidade da vida para os nossos lares. Assim, então, com a permissão de Deus, de Jesus e da espiritualidade mentora, damos para perto do trabalho de hoje e convidamos, então, o segundo tocante, porque ela vai se estendendo um pouquinho. Bom, então, primeiramente, muito obrigado, né? A Dani, que foi minha colega, que me ajudou em dezembro, tempo, estou para vir aqui, pela vez que eu venho, obrigado, obrigado aqui, Janetinha, enfim, as pessoas que vi, tantos lugares, trabalham pela doutrina. Estou contando com ele que para todas as vezes que fui marcado em eventos quais eu tinha aqui no Centro Espírita, se preocupava com o tempo, com o clima. Sempre acontecia de chegar um dia, na hora, uns anos ou depois, pegar um jeito. Aí eu pensava, meu Deus, justamente. Mas, mais profundamente, a gente vai entender que a espiritualidade maior, assim, entendendo, programando o retorno aqui, a este plano, e todos os dias, o tempo todo, também nos auxilia nas nossas programações, não está plantado como em diversos eventos espirituais, não só dentro do movimento espírita. E o tempo tem que ajudar para tirar as pessoas de casa. Imagina se agora atrás fosse aquela manhã, hoje está nem o palestrante. Eu mandaria um vídeo. Mas, felizmente, né, o tempo ajuda para que quem está necessitado, precisando ouvir o tom do alto estado enquanto nós precisamos. Então, muito obrigado. O tema é desse segundo livro que eu escrevi esse ano. Ano passado eu estive aqui falando do primeiro, foi da Travessa da Vida. Esse ano do segundo. Que diferença um com o outro? O título principal, a vida com a Deus. Há uma abordagem da doença, sim, trazendo aprendizados, mas principalmente contando um pouco de como as famílias estão hoje lidando com essa doença. As famílias numerosas, as famílias pequenas, aqueles que estão vivenciando o dia a dia do cuidado,
aquela dificuldade isso aqui, dia após dia, né, para tocar os sentimentos que são muito caros a alguns, que é o amor, a compreensão, a tolerância, a paciência, como que importa essa doença e ao longo de muitos anos, né, tem problemas. Então, esse tipo de questão ele é demais importante a gente levar em consideração. Porque para alguns, é como se recebêssemos uma sentença que diz: terminou. Né? Teus anos vão ser bem árduos, difíceis, determinados por experiências de Alzheimer, é o mais terrível que alguém possa receber. Muito mais era, então, uns 20, 30 anos atrás, quando nos com câncer. Nós não conseguimos vislumbrar o diagnóstico de câncer cura. Hoje, mudou. Hoje, um diagnóstico, um detalhe de câncer de mama, de câncer de intestino, de próstata de mama, com isso aí, imediatamente vem aquele panorama, as chances de cura de câncer são maiores. A doença de Alzheimer, a demência em si, não está dentro do diagnóstico definitivo, evolutivo. A gente tem que estar muito bem preparado. Para muitos, como eu disse para vocês, parece que a gente vai habitar numa terra de ninguém, uma terra que não há bons frutos. Isso é uma grande notícia que a escritora Camus já encarnou, idosa, não desenvolveu essa doença, mas ela escrevia muito sobre isso. Desde os 73 dela, livros baseados em livros dela, e ela fala desde que ela disse, e no caso ela fala especificamente sobre a velhice, sobre o envelhecimento. Ela diz que nós não somos terra de ninguém, não somos nada, como muitos ainda acham que estão dessa vivência da velhice. Então ela diz, não somos terra de ninguém, então, nessa linguagem poética, né? Então, coisas boas em nós mesmo, há projetos, sim, há sonhos, realizações, eles têm desejos, né? Têm desejos pessoais de ver, participar e estar presentes, há memórias, experiências inesquecíveis, livros, filmes, não faz mal. Somos terra povoada por muita coisa boa. Então, ela velhice com esse olhar já é uma dor. Mesmo que ela seja uma velhice com enfermidades. Então, é muito importante essa concepção que ele tem a doença, ele está portando ela para os seus familiares que estão acompanhando. Como bom olhar assim? Porque a gente pode perder, não para. Perder essa luta antes. Apenas um conceito breve para entender. Já sabem o que ele sabe para ser aquele ansioso. Mas acho que todos sabemos que essa doença, nós chamamos de demência. Demência é um guarda-chuva grande lá. Dentro dele, como hoje, podem várias pessoas do parque. Então, dentro desse guarda-chuva, vai lá a demência senil de Alzheimer, é o mais comum. Quase todas são assim. Todas. Existem variações, existem diferenças entre umas e outras. Existem as demências ocasionadas após AVCs ou após isquemias silenciosas. Existem demências ocasionadas por lesões, principalmente no lobo frontal. Algumas por deposição de um tipo de substância chamada corpúsculo de Leffler. As que se dão ao longo dos anos e outras tantas mais, do olho, da falta de vitaminas, etc. Tá? Mas, basicamente, como diz aqui, uma doença neurodegenerativa, uma desordem, um transtorno, uma desordem que vai ocasionando progressivamente, quem vivencia, passa, sabe, progressivos lapsos de memória, esquecimentos, confusões,
dificuldades de se situar no tempo e no espaço, dificuldade de se organizar para um evento. Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo típico hoje. É um evento que vocês já sabiam que viriam aqui. Se fosse de manhã, estariam preparados para encarar um vento forte e chuva, viriam mais ou menos apropriados para isso. De tarde, quando o tempo melhorou, sabiam que precisavam saber o horário, lembrar que era aqui na sociedade espírita, que era do bairro tal, que eu precisava ir com tal roupa. O portador dessa doença, se ele está sozinho, ele não consegue fazer o que nós chamamos de memória do trabalho. Eu preciso de certas informações para executar aquilo, que é o caso vir aqui. Eu não preciso amanhã ter na minha cabeça essas mesmas informações que eu tenho que me dirigir aqui para a Zona Sul, eu tenho que chegar aqui antes das 4. Por quê? Porque esse fato já passou. Só que o portador dessa doença não vai saber se usar, que vai não achar a roupa, se confundir no horário, etc. Isso vai acontecendo devagarinho, a comprometimento de outras questões simples da administração da vida diária. Enfim, a doença ela é, por enquanto, um caminho, mas a velocidade com que se percorre esse caminho é o que faz a diferença de cada um. E as medicações podem alterar isso. Mas um conceito inicial. Nesse livro eu trouxe uma perspectiva através de quem está vivenciando essa doença. Então, eu vi assim, além do que eu estou vendo no consultório, no dia a dia, me veio as informações e chegou um livro nas minhas mãos. E me lembrei de 2 filmes que eu havia assistido no cinema, e um desses livros falava de uma senhora americana, inglesa, que antes dos 60 anos começou a desenvolver quadros assim, esquecimento de confusão. Ela se confundia um dia, não sabia onde estava, e ela foi um neurologista no Reino Unido. E eu lá muito rápido para fazer o diagnóstico, fizeram o diagnóstico, um dia ela foi sozinha, 2 filhas, ela foi sozinha, o neurologista daquela forma seca, né? Parece que sentimento algum tem, a senhora tem demência comigo. Não está. Não tem demência. Nem acreditava nas medicações, acreditou. Incurável, não tem o que fazer. A senhora caminhava com esse serviço de psicologia ou de terapia ocupacional para ajudá-la. E essa senhora, que eu coloquei aqui para vocês, ela está ali, depois vocês vão ver, ela escreve um livro, a dona Wendy Mitchell, ela desenvolve essa doença cedo, então ela leva um choque quando, aos 56 anos, mais ou menos, 57 anos, ela fica sabendo que está com uma doença incurável, progressiva, daí ela se pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou me conformar com uma patologia que eu não tenho o que fazer com ela, na medicina, e deixar acontecer? Não, ela foi luta. E ela escreve um livro, e nesse livro ela o que as pessoas gostariam de saber que a doença está no livro, e ela lá rebate, né, e traz de volta aquela questão da desumanização, da falta de empatia, de carinho, de estender a mão, de não ser apenas um profissional que dá a medicação, mas que vai além, que transcende apenas um cuidado, né, mas algo mais profundo, que perscruta a alma, que ouve o paciente, entende seus sofrimentos, suas angústias, tenta tratar da melhor forma possível. Então ela escreve esse livro, e no livro eu tirei algumas informações como: não queremos ser vistos além da demência, e não reduzidos a ela. Ela via outras pessoas, participou de grupos, com outros, e eu via aqueles pacientes que iam ao médico e eram tratados por números, por vários. Aquele da demência, 74, 750 com demência. Parece que se reduziu isso. Tá? E as pesquisas mostraram que, quem tem esses pacientes em casa, que são portadores, que aqui tem na plateia, a demência não afeta a habilidade de experimentar uma variedade de emoções. Ou seja, eu posso. Mas são um pouco diferentes, talvez. Não é somente nos estágios iniciais que essas emoções ainda permanecem intactas.
mesmo dos estados mais avançados. Há em qualquer fase dessa doença uma necessidade de amor, de afeto, de carinho, gente, em qualquer fase. Mesmo naqueles que se encontram totalmente nessa doença. Estudos mostram que pacientes em fases mais avançadas da doença, mesmo com problemas para falar, para melhorar, ainda que felicidade, tristeza, raiva, frustração. Tudo isso pode mostrar. Né? E essa Mitchell devolve-se por uma crítica do livro aos que vivem com a demência, o que há muito parecido da vida. Mas o interessante é que está ela nessa rotina, um pouco antes de se encarnar, e ela aprendeu nos 6 anos, incrível, como um esforço para retardar a doença permitiu que essas senhoras escrevessem ainda, claro, supervisão. Né? E nesses últimos 6 anos de sua vida, ela desencarnou esse ano, em fevereiro. 6 anos de sua vida, desfeito das atitudes dos profissionais de saúde. Principalmente no momento em que ela recebe a diagnóstico. Então, ela foi crítica, forte, verdadeira. E ela disse: será que eu poderia ser médico? Eu poderia ter dito diferente? Eu não poderia chegar para mim e dizer: sim, a senhora tem uma doença terrível. Sabemos que ela ainda não é curada, mas essa norma, esse rótulo, não definirá a senhora. A senhora não é apenas uma pessoa que precisa ajudar os outros. E isso foi muito importante, ou seja, há muito ainda o que fazer e aprender. Nesse mesmo livro, eu trouxe dois filmes. Eu gostaria que vocês assistirem, estavam entendendo meu pai, Fábio, que conta a história de um excelente, eu acho impressionante aquele filme, porque a gente tinha sensível, né, noção de que eu era aquela pessoa que estava ali, preocupada, confusa, na própria casa, acho que estava na outra, não conhecendo a filha, confundindo a filha com o cuidador, e assim. Então, o diretor, que também foi roteirista, ele conseguiu, né, captar tudo aquilo que cada um está passando, transmitir em vocês a figura de familiares, de filhos, filhas, cônjuge, vendo a mãe, pai, familiar, como se perdendo, não reconhecendo. Põe-se no lugar dele. E não gritem com ele ou ela, não ralhem com ele ou ela, não recriminem o pai ou a esposa por estar esquecida e estar perguntando seguidamente. As coisas sempre assim. Não é referenciar altas. Um outro relato de um filme vai contar sobre um senhor idoso viver 2 vezes um filme espanhol, um francês e outro espanhol. Então, esse espanhol é um que simplesmente começou a se dar muito ao senhor. Então, é isso que você está principalmente. Isso esquecer. Né? E de repente, momentos assim, gente, de conservação de certos graus de lucidez, isso acontece. Ele disse que queria reencontrar uma pessoa, que foi a sua primeira a qual ele foi mais, a qual ele amava, depois por motivo que a vida traça os seus destinos. Se separaram, nunca mais se viram. E esse senhor era muito amado pela filha, muito amado pela neta. Mas é um lindo de mostrar que, apesar da doença se está lá naquela família, naquele lar, ela pode trazer compensações, pode reunir outras pessoas que poderiam estar afastadas. E essa filha compreende esse pai, essa neta ajuda e eles saem. Então, descobriram uma tal a Marguerita, que é da acharam ela em um determinado lugar da Espanha, todo mundo. Até os que já morreram, se ocupam da morte e assumem esse papel, até os enganamentos da gente usa tudo. E eles foram. E a maior surpresa foi que essa senhora também tinha Alzheimer. E ela estava numa clínica, institucionalizada. E eles, naqueles momentos breves, conseguiram se relembrar. Então, o exemplo que traz é o empenho dessa família em entender as necessidades daquele pai. Né? E tentar fazê-las
serem alcançadas. E ele fala um pouco aqui, a vida após o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, vamos adiante. Tem uma médica, você deve ouvir falar, doutora Ana Galgares, é uma médica que trabalha com terminalidade, então ela escreve livros e ela faz preciosidades. Aquela pessoa que aquilo que a maior parte dos nossos médicos não queremos lidar. Muitas vezes nós somos falhos, somos esses, especialmente os especiais. Então, essa questão não tem muito o que fazer do ponto de vista médico, não tem muito poder de vista biológico, né? Mas tem dimensões ainda a serem abordadas que são deixadas de lado e não são valorizadas. Dos sentimentos, das virtudes, da socialização, da minha crença, espiritualidade. Então, aqui ela escreve algumas coisas e diz assim: a primeira batalha que o paciente precisa vencer é a da conquista de um vínculo de confiança com a sua equipe médico, terapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, né? Principalmente com seu médico. Isso será determinante no diagnóstico de sua enfermidade. Essa confiança no seu médico e perceber que esse profissional é empático e está tratando aquela pessoa bem, apesar de receber o diagnóstico ali, não passar a partir daquele momento a discriminá-la, isso faz com que essa pessoa não se empenhe mais nos tratamentos, continue com um propósito objetivo. E a Cláudia diz o seguinte: se todos os profissionais de saúde, sobretudo os médicos, fossem capazes de olhar nos olhos de seus pacientes, muitas vezes nem a cabeça não levanta, não chega o gastro, já está pronto para pedir endoscopia, nem hora que o paciente me ouve, esse pau. Era assim. Então, se o médico olhar com olhos dos olhos dos pacientes, sabe que quem precisa de cuidado, se não tem. Precisa temos que ser nós. Seguindo. É essa acolhida amorosa e escuta respeitosa. Nós, a classe média, os profissionais dos quais nós vamos procurar para nos tratarmos de qualquer situação, especificamente quando estamos lidando com essa doença longa, que precisa de muito apoio por muitos anos. Então, a gente precisa ser acolhido amorosamente, ser escutado, né? E essa classe médica precisa ter gestão expressiva. E ela diz, essa médica, o adoecimento faz parte da nossa vida. Aqui ela está falando por uma médica, nem está se utilizando do conhecimento doutrinário, do espiritismo, que sabemos que a enfermidade ela tem um papel importantíssimo na renovação, na regulação da nossa moral e do nosso programa. Então, ela fala que o adoecimento faz parte da vida, mas não é isso, a vida de uma pessoa, que é uma enfermidade. E a doença de Alzheimer, ela traz esse chamado, frequentemente vamos precisar de uma equipe maior, e mais pessoas que estão ajudando, de consultas mais frequentes, exames, porque o portador dessa doença pode começar aos 70 anos, ter ficar na vida, passar 20 anos com essa enfermidade, ele vai tendo outras situações médicas que precisam ser vistas, e essa que vai para frente. E aqui eu coloco, né, um livro que muitas vezes, depois que o paciente é informado que tem essa doença, ele vai percorrer esse longo caminho. Né? Porque na maior parte das vezes a doença de Alzheimer, para vocês, é longa, ela vai numa fase inicial, quase sempre descobrimos na fase inicial, vai evoluindo, pode levar muitos anos, talvez de 15 anos, pode, né? E não, bagunça de é uma realidade que temos que encarar assim, diferente. Uma dessas realidades que essa doença nos põe à prova é o quanto ela pode levar a perdas sociais por parte de quem tem essa enfermidade, de toda aquela família. Uma das primeiras coisas que acontece, e mais marcantes na vida. A mesma coisa também, tem AVC, você fica hemiplégico, não sai mais de casa, não consiga mais deambular também, limita a própria vida social. Mas essa é marcante. Então, as perdas sociais que eu botei nesse slide parecem fazer parte da vida de muitas pessoas após um diagnóstico. Foram feitos estudos, esse aqui de 2019, disse que
esse estudo concluiu que serviços de apoio são essenciais para a conscientização e para tornar as comunidades mais amigáveis para as pessoas que vivem com Alzheimer. Olha isso aqui, eu penso, não existe os chamados pet friendlies em espanhol, hoje para tudo que é lugar, daqui a pouco até vocês vão ter isso. Os shoppings têm o seu pet friendly. Aqui é um lugar pet friendly, os hotéis. No primeiro livro, eu pesquisei locais do mundo que são friendly para demência, criam ambientes para receber essas pessoas. Hoje existe cada vez mais incentivos para os autistas para estarem em ambientes adequados a eles. Então, para a demência senil está atrasado. Porque a quantidade de pessoas que sofrem com essa enfermidade, nós temos muita limitação. E essa senhora, eu falei, a senhora lá que escreveu o livro, ela teve muitas dificuldades para encontrar recurso, ajuda. Então tem que ter comunidade, as pessoas têm que vir esse espírito, se for isso, elas têm que fazer parte de grupos de terceira idade, se for assim permitido, se sentirem ainda pertencentes. E esse novo estudo, em 2020, mostra que a manutenção da vida social faz com que atributos positivos sejam refletidos de volta para aquela pessoa, que talvez na sua casa, sem o apoio dos seus familiares, sendo discriminada por outros, se sente valorizada. Bom, vamos falar de quem mais foi chamado, né? O portador dessa doença, do ponto de vista espiritual, sem dúvida alguma, aceitou essa prova. Mas ele não aceitou sozinho. Talvez ele até nem precisasse dessa prova. Ele precisava de alguns familiares que vieram juntos. Nessa encarnação, muitos vieram depois, né? O filho vem 30 anos depois, vem cá, um tempo depois. Eles estão todos envolvidos nesse planejamento. Então, os familiares, na maioria dos casos, não se preparam para essa situação. Não se preparam. Os erros que cometem, geralmente, eles estão nas melhores das intenções. Quando o amor deixou de ser o veículo que une os familiares, as contendas e as brigas, né? Como é que isso aconteceu? Foi muito sério. Mas geralmente, os familiares tentam apontar a cara, essa briga, e aqui é um profissional da saúde, a experiência que tem, tem que estabelecer essas para ajudar. Né? Porque se há um suporte grande, se a família tem vários filhos, se todos esses filhos têm essa tamanho, e o Alzheimer, mais como mulheres, com amor, uma gratidão imensa, eles vão fazer o possível para dividir a carga. Né? Como uma sacola pesada, carregar um pouco de tempo cada um. Você dividir. Isso reduz o estresse, né? Só a família mais unida, ela discorda menos. Isso não acontece. Não há dúvida que essa caminhada, essa luta por enfrentar essa doença que vem para nos trazer ensinamentos é difícil. Isso aqui é uma palavra que eu coloquei desse médico, Camargo, que escreve sobre essas questões da humanização, da medicina, ele diz: muito tem discutido e com angústia assumida sobre os rumos da medicina acelerada, quase tão pagada para se falar, exercida por médicos apressados, que não se deram conta que a única ânsia que os pacientes têm é de serem atendidos sem pressa. Isso tem acontecido. E eu trago um exemplo que vocês viram que aconteceu em janeiro deste ano, esse artista de Hackman, um americano, muito conhecido, muitos dos idosos aqui devem lembrar, também faleceu. Vocês lembram o que aconteceu em janeiro deste ano, fevereiro deste ano? E foi encontrado morto, junto com as duas esposas e um dos seus cães, na sua propriedade, lá na maternidade de Los Angeles, aproximadamente
9 dias depois do óbito. Isso foi isso da gente. E aí, uma das tantas, eu vi um depoimento, uma revista, psicólogos, canalistas, muito interessante sobre esse assunto. E vocês vão lembrar que esse ator tinha sido casado, depois ele se separa, teve filhos com a primeira mulher, e se casa com uma pessoa asiática, muito menos idade que ele. Ele se isola, ele se afasta dos holofotes da mídia, vai viver sua vida já com certas dificuldades. E um pouco menos dele, ele tinha umas fotos dele caminhando na igreja, extremamente discreto, ele conhecia ele. Então eles se isolaram, ele e essa sua mulher, não tinham contato com nenhum familiar. Nessa região onde eles viviam mais, tinha algumas comunidades, né? Vocês entendem isso. Mas eles estavam muito isolados. E aí eles esperam como quando aconteceu isso, eles ficaram mais de 9 dias sem comunicação alguma. Lá pelas tantas que alguém deve ter percebido o que tinha acontecido, entraram ao Maracás. Por que eu estou trazendo isso? Porque os motivos por trás desse isolamento social, né, e familiar que eles acabaram tendo, tanto ele quanto a esposa, não foram revelados até o momento, mas independentemente de ter sido uma opção deles, pode ser. Eles podem ter um gênio do cão, desgraçado que ninguém gosta, as pessoas insuportáveis a vida inteira, pode, cheio de gente assim. Mas provavelmente não foi isso. Contendas, conflitos, rompimentos emocionais com os descendentes da família que os fez se afastarem. E esse casal ele foi esquecido por todos, por esses familiares, pelas pessoas da comunidade, porque ele tinha pastor, provavelmente, tinha um ministério que frequentava, ninguém lembrou. Mais uma questão que eu marquei aqui, que são os próprios profissionais de saúde também, que, vamos dizer assim, fizeram parte dessa tragédia, contribuindo para a tragédia. Ele usava um marca-passo, porque ele acabava fazendo queda de batimentos cardíacos, e sem marca-passo evolui para a insuficiência do coração. E aí ele botou marca-passo, e lá nos Estados Unidos eles monitoram todos os marca-passos. E aproximadamente uma semana antes, o sinal do marca-passo dele parou de ser detectado pela clínica. Quem fez? Então, essa rede de suporte que deveria ajudá-lo, não tem, porque é uma realidade muito cruel em si, o envelhecimento, mas principalmente quando o envelhecimento vem com esse tipo de doença, e quem cuidava dele era a esposa, e a esposa teve uma morte, né, já provavelmente uma casa muito grande, ela não conseguia pagar, com faxineira, não tinha nada. E os ratos, né? Onde tem não tem ratos. Tem que ficar em cima daquele pobre. Um organismo que não vai estar aqui. Morreu. O quê? Ele foi. Desejo. Não sabia o que fazer. Então, isso dói porque é uma verdade de pessoas. Sei lá. Nessa trajetória longa, nessa travessia, e aí, alguns aconselhamentos sobre o que a gente pode fazer. Nesse momento, eu não posso falar disso, então, de cada caso, mas, no geral, cada familiar precisa se envolver muito dentro do possível, porque ela, do ponto de vista espiritual, traz um comprometimento muito grande de aprendizado, de reparação. Isso já aconteceu, provavelmente, nessa família, em outros momentos dessa nossa evolução, e agora, mais uma vez, estamos reunidos aqui com mais recursos, com mais chances de entender. Então, nesta caminhada longa, vão surgindo problemas de quem está convivendo no dia a dia, aqui no sítio, aqui no Facebook, quem estão aqui presentes, que estão lidando diretamente, né? Sabe que o portador vai apresentando situações que colocam os familiares
momentos que não sabem exatamente como agir. Então, são diversas e muito semelhantes entre si as situações que os pacientes familiares ou cuidadores vão se deparando nessa jornada. Por exemplo, uma questão muito fundamental quando o pai ou a mãe começa a ter problemas de memória, óbvio, que é característico dessa doença, e ela é a cozinheira da família que reúne os filhos no domingo. Ela que sempre fazia comida, ou o pai que sempre fazia um churrasco, mas a mãe ia para a cozinha para fazer massa, maionese, carne. E ela começa a ter dificuldades de lidar com isso. É isso tão comum, tão fácil para ela. Aí os familiares, muitos filhos ou até vizinhos, vão lá e diz, tira a mãe da cozinha, remove a mãe, não dá para fazer isso mais. Aí cometemos erros tão sem saber, é claro, que agravam a situação emocional de quem tem essa doença. Já está se sentindo menos importante, desvalorizado, e ainda a gente remove a mãe um pouco que ela ainda gostaria de fazer. Então é fundamental que os familiares saibam discernir que não é para remover, é para substituir, que não é para tirar a liberdade, mas entender e monitorar. Vamos deixar a mãe na casa dela, ela não quer ir. Vamos preparar o ambiente para ela não cair, etc. Vamos agregar tentar entender, por exemplo, o pai tem um carro, aquele carrinho dele é muito melhor que dirigir, já está com dificuldade. Deve não com a carteira. O teste que é feito no Detran é um teste de memória. Pode chegar lá sem saber nem tu está indo no Detran. Foi no açougue, tipo o médico não tem carne, mas se tu enxerga, ele te libera. Sim. Então, ele vai continuar, talvez, com a carteira de motorista de tudo. Aí vem o filho, vai lá. Briga, começa as brigas, pai. Quem sabe com o apoio de alguém. A hora de tomar banho, aquele problema horrível que não quer nada, não consegui descobrir ainda teste no cérebro dos portadores de Alzheimer que o banho tem. Acho que eles devem ser levados lá para os campos de concentração que aquele banho matou. Por que eles têm medo? Olha o cito exemplo que fala. Fico olhando os próprios familiares, né? Uma entra no banho, toma banho com uma mãe. O pai, isso é isso que tem que fazer. Combina, mãe, temos uma festa, temos um baile, temos que fazer tudo que pode. As trocas de turno, noite pelo dia, enfim. O que a gente tem que fazer, né? Colocar dentro desse ligador o acolhimento, o apego, monitorar, substituir, agregar, sempre com amor. Tentar, dentro do possível, enquanto há um diálogo, enquanto há essa possibilidade, parar a reduzir um pouco o estresse e dificuldade. Então, vejo que desafio, que prova. Quanto plano maior sabe das necessidades que cada um tem de passar por isso. Mas a doença vai estar com a mãe, avó, né? Força, respeita o leito, olhando fama, não sabe mais quem é, não reconhece mais aquele filho próximo. Ela vai progressivamente apagando, sim, todas essas lembranças, deixando o tempo passar. Nos quadros mais avançados, bem avançado, a casa, minha casa está na casa dela, essas lembranças que permanecem são lembranças que a casa estava lá, não tem muito. Ela acha que ainda tem uma casa na praia, tem uma casa na praia, o pai ainda tem ali na frente seu fusquinha, mas não tem mais. Esses estágios progressivos eles vão definir as medidas que vão ser feitas. Chegam momentos em que a família já fica tudo tão complexo e difícil, vem os cuidadores profissionais. Nós fazemos isso desde o início, assumem. Mas não tem isso mudar. Cada família.
mas eles vai um momento são institucionalizados, vão lá, passam a ter esse apoio, né, dos cuidadores profissionais. Na evolução dessa doença, os estágios que ela vai determinando, passar a partir de um certo momento de moderado a grave, após 5, 6 anos, por aí, 7 com a evolução, a ação do paciente, a dificuldade dele entender quem é, as resistências, de estar sendo medicalizado, já não participa de quase mais nada, não tem interação. Quais são as necessidades? Em qualquer momento, as necessidades espirituais, elas podem tomar uma repercussão maior, serem as necessidades mais importantes de cada um. Claro que ter um bom plano de saúde, ter condições de pagar o seu médico, levar ao médico estruturas materiais são importantíssimas. Chega um momento que tu pode ter o dinheiro do mundo. Os melhores profissionais não tem que fazer. E aí as necessidades espirituais começam a ser, então, as mais importantes. O que seriam isso? Seriam, como diz ali, são as necessidades essencialmente que tragam suporte e conforto para aquela família e que não sejam oferecidas pelos recursos materiais. Não virem dos recursos materiais aquilo que traz um conforto, uma paz, um propósito, a vontade de continuar amando. Então, por isso que a crença, seja qual for a crença, até mesmo a inexistência de uma crença determinada, uma religiosidade, né? Constituída, ritualística, mas há aquela questão de tu ter realmente a consciência de que há algo por trás, há motivações para isso, há necessidades dessa doença estar em nosso lar, está vivenciando isso. E se ela for uma crença como a nossa, que estamos hoje aqui, eu sempre digo, hoje nesse horário, em muitos lugares, as pessoas estão assistindo a missa, ou vão para a missa daqui a pouco, ou vão assistir a missa na TV, ou vão assistir um culto evangelho na TV, ou estão indo para a banda, ou estão indo para a sua sinagoga, etc. Vamos buscar ali respostas, buscar paz, conforto, forças. Nós estamos aqui hoje porque entendemos que existem leis como a reencarnação, a pluralidade das existências, e há um planejamento encarnatório para cada um, e principalmente existe a lei da repercussão dos atos, a lei de efeito. Esta que nos faz estar aqui enfrentando isso, tentando entender desses porquês. Então, nós vamos encontrar nessa obra de Chico, Entre a Terra e o Céu, que sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerarmos do. Por que nos é tirado, na maioria de nós, o conhecimento do que fizemos e fomos nas vidas pregressas? Para não comprometer isso aqui, já é difícil. Vai ter mais dificuldade, ainda sabendo que talvez quem está ali tenha sido, na figura da tua mãe, teu abusador de uma vida pregressa. Bom, aí também nos esclarece essa obra que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é cumprido. Então, arquivando em si mesmo todas as experiências. E a gente tem pessoas que nos fazem saber que talvez esteja hoje, né? Esposo, ou esposo, e a minha esposa está assim, com a mãe, a avó, a tia, quase sempre são conhecimentos básicos, quase sempre a gente retorna para aquela mesma família, né? Para que os envolvidos se reencontrem, se reeduquem e procurem de novo o caminho do acerto. A ninguém será permitida uma reencarnação cujas premissas não sejam amor ou acerto, ou que essas pessoas venham preponderantemente sofrer. Entendeu? Não vai ser permitido isso. Todos nós encarnamos com acerto, sabemos que vamos lidar com nossas provas, mas encarnamos com essa esperança de, desta vez, acertarmos mais. Então, nós retornamos à matéria, da família, em formação,
E ao longo dos ciclos da vida, as demais famílias. Às vezes a tua própria está casando com uma companheira, cuja sogra, teu sogro vai enfrentar isso, tu como companheiro, esposa, está sendo chamado a fazer, a ajudar, a dar esse suporte. E com filhos, né? Como a gente diz aqui. As almas terrestres, isso que nos fala aqui, que havendo-nos amado, atraem-nos os laços do passado, em filiações, em amizades novas, os próprios lugares exercem sobre nós a sua misteriosa sedução. E é raro que o destino nos traga de volta para aquele lado que nós precisamos aprender. Não há outra forma. Não existe um Supremo Tribunal Federal ao qual recorrer uma ação, pegar um advogado mais caro dos influências do mundo e que, no final, os assassinos tornaram os donos do pagamento pecado dentro daquela história. Não há essa nível a nível. Então, não há outra forma de nós corrigirmos erros e equívocos por nós mesmos praticados, vejam, plena consciência das nossas ações, senão o preço de reencontro. Por isso que a reencarnação é importante. Porque reencarnar é, essa das vezes, reencontrar o passado, né? Se eu volto a encontrar com esses familiares, todo aquele elenco da minha família, ou do meu trabalho, do meu grupo, é passado ali, ele não volta essas pessoas presentes. Então, não vem encontrar o passado, presente. Cheio daqueles personagens que eu estou interagindo. Mas a gente está diferente. A gente não vai lidar com as mesmas situações. Nós já estamos, após um longo tempo na vida espiritual, tendo os nossos sentimentos para a gente chegar e fazer bem. E aqui eu comento um testemunho de mais de 30 anos que eu pratico, formado há 38 anos, mas geriatria que vai fazer quase isso, entendeu? Eu constatei que quando os envolvidos nessa doença, eles possuem um sistema de crenças, e essa crença é robusta. O que é crença robusta? Lembrar que existem dias espirituais, existe espiritual, uma carta, ou que eu mando uma mensagem por aí, eu não ligo essa crença. Não, tem que ser aquela tua religiosidade, tem que ser aquela tua crença, a espiritualidade que te move a agir na tua vida com coerência, buscando entender a luz, por exemplo, da tua crença. E aí sim, essas pessoas que têm isso, mais espiritualizadas, mais religiosas, gente, família e mesmo portador da doença, eles conseguem entender melhor, dar significados e propósitos, vendo sentido naquela situação, para que não deem espaço, para que não escancarem as portas do que? Da indignação, da raiva, da insatisfação. Então a gente precisa sempre olhar a dor desta doença além daquele corpo, que traz consigo aquele espírito, que é o veículo da manifestação de todas as suas necessidades evolutivas, com algo além de um corpo enfermo, doente, desgraçado, infeliz, pelo que fez. Há muitas distorções também dentro desse entendimento as encarnações. A maioria das pessoas que hoje estão enfrentando suas vicissitudes e enfermidades, elas estão muito mais que aqueles que estão ali se achando que olham por trás, que estão tentando ingressa, que é só curtir esta vida, é só se envolver numa matéria. Esses são muito mais limitados. E Chico Xavier traz inúmeras informações sobre isso. O que ele fala? Muitas moléstias funcionam como um elemento de socorro a nós, encarnados. E podendo moléstia acidental, que até nem estava previsto, ser um aviso. E as enfermidades prolongadas, como a demência de Alzheimer, serem símbolo do trabalho do salvamento encarnado. A gente entender isso ao pé da letra, a gente vai eliminar aqueles momentos
Veja o que ele diz aqui também. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande ação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido do trabalho da morte. Mas certa vez perguntaram a Chico qual é a melhor morte. E ele disse que a melhor morte é aquela que demora. Não no sentido que demora. A morte da velhice, por exemplo, é aquela morte longa, que tu lida muito com a enfermidade, e está preparando toda a família. Ela é muito mais certa, adequada, vamos dizer, prepara a pessoa do que aquela que acontece subitamente. E perguntaram a ele por que a gente tem tanto medo da morte. E uma das respostas que ele deu foi que, na imensa maioria das vezes, todas as mortes anteriores a essa que teremos no dia foram ruins, não foram boas. Nós não morremos em elevação, nós não fomos assunto ao céu, nós estamos endividados, encalacrados. Então a morte. Mais umas palavras dele. Aqui, a libertação real desse espírito virá pelos processos naturais quando a dívida carne estiver quitada pela justiça divina. Quantas vezes perguntamos, mas por que? Isso assim, né? Mas pensa, mas por que não descansa? É um sinônimo de morte. Está matando, está acabando com as reservas da família, está acabando com o plano de saúde. Está lá daquele jeito que não fala mais com ninguém, que não interage com o Chico Xavier diz, dando outro, seja pelo aquele espírito de aceitação e compreensão, ainda os que estão em volta, há algo que possa dizer, terminou, encerrou. A dívida kármica nessa encarnação terminou, vamos seguir. Ou quando ainda estamos envolvidos, outra pergunta que a gente faz, por que é o orgulho da mãe, que ela está ali, que parece um vegetal, não sei se ela está ali em paz. Quando ainda estamos envolvidos no cuidado de alguém, com doença crônica, cara que é antigo, paga. Né? Isso que eu falei para vocês, adoecimento e morte. O medo da morte está relacionado a experiências de mortes anteriores, mal vivenciadas. Morrer bem significa morrer se basta. Ele diz que as mortes prolongadas são as melhores. Tá? Então, terminando. Então, gente, essa enfermidade longa, progressiva, que vocês estão dizendo, doentes, ela muitas vezes ela não é bom. A gente precisa tentar entender, porque ela faz suscitar em nós sentimentos muito ruins. Precisamos entender que isso é assim. O ser humano ele vai passando por ciclo após ciclo e vai degenerando, as doenças vão surgindo. E aí há necessidade nessa caminhada que aconteçam exatamente esses reajustes, aos poucos. E a crença que a gente tem, essa fé que a gente manifesta, qualquer outra, que nos é capaz de nos ajudar a lidar com essa missão cumprida. Eu vejo inúmeros filhos que cuidam demais desses pais, que vão aos consultórios médicos, se preocupam, às vezes em demasia, que coisa boa. E às vezes eles brigam do meu lado. Ainda bem que indo do lugar, a senhora dá graças a Deus, que a senhora tem esse familiar. Porque o resultado mais frequente que eu vejo aqui é o descaso. É o esquecimento, não vem, não se preocupam. Quando se preocupam, é um fardo tão grande que não há mais isso que a gente precisa ter, que agora. Porque é este exercício que a espiritualidade maior propõe também. Lá antes de vermos. O maior exercício que familiares e cuidadores são convidados a realizar ao longo do tempo em que a doença se manifestar é esse sentimento na forma profunda. E é importante essa conexão com o alto, a forma com que nós manifestamos a espiritualidade, porque o corpo não vai se curar. Ele não vai se curar. O espírito pode. E eu encerro essas 3 psicografias que eu coloquei nos livros, que eu tive a oportunidade de uma delas acompanhar, e outras eu recebi de comigo, né? Como realmente a doença, como essa experiência aqui, quando o espírito desperta lá e encontra essa dor. Então aqui é uma psicografia que deu de uma senhora, de um senhor, não, uma idosa, que teve filho, desenvolveu a demência senil, esses filhos acompanhavam esse médico,
E um determinado dia, numa sessão mediúnica, de cartas psicografadas públicas, ele passa uma mensagem desta mãe, agradecendo todos esses filhos que acompanharam por muito tempo e obrigado pelo spoiler também, que mataram, que queriam ficar com a joia, a poupança, etc., elas cuidaram com amor, mostrou a paz e conforto dessa mãe. Ela sentiu no coração. Quando ela despertou e teve a permissão do plano maior de relembrar, ela lembrou com carinho, amor, e ela desperta curada da doença. Já nesse outro caso, era um senhor que tinha um único filho, e esse filho abandona esse pai, coloca ele na instituição da permanência, nunca foi visitado com permanência. E esse senhor desencarna e depois de muito tempo ele dá uma comunicação ao médium dizendo que ele nunca iria escrever uma só palavra por esse amor, esse filho, que ele não perdoaria esse filho que o fez sofrer e nunca perdoou. E esse filho ia nas sessões mediúnicas esperando desesperadamente que uma mensagem viesse. E o que aconteceu com esse caso? Esse espírito não perdoou. Ele não se curou da doença. Ele vai ter que voltar, se reunir de novo com esse filho das pessoas mais, novamente lá despertado, lembrando de tudo que ele passou, vindo lá o ódio, não perdão, não continua. E por fim, essa terceira, que foi muito extensa, linda de ler, é um filho, teve uma mãe, teve quase 20 anos com essa doença, cuidou dessa mãe de noite, se dedicou, nem casar, não casou, ficou fazendo o que podia para dar a essa mãe tudo ele, a gratidão que ela merecia, tudo que ele teve dela. E ela desencarna, por um longo tempo também no plano espiritual, porque é uma doença que levou muito tempo, né? O corpo físico, o perispírito está muito problemático, doente, né? As marcas de uma doença longa, e ela espiritual, ela fica ali um dia ela dá uma mensagem psicográfica, e esse filho estava na sessão. E ela diz assim: filho querido, estou feliz por acordar em mim mesma. Após os aprendizados advindos do Alzheimer, então, ela diz para nós que sim, tenha aprendizados. Porque os médicos espirituais me explicaram que, com o auxílio dos procedimentos existentes aqui na vida espiritual, nós conseguimos voltar a nós mesmos. Então, a gente desperta, recupera-se da doença, tem uma visão do que aconteceu e encontra. Vê que foi amada por aquele filho, que se dedicou a ela. Então, ela se cura da doença com os recursos do plano espiritual, entende que a enfermidade ela teve seus motivos e ela está em paz, ela vai seguir a filha e passa essa mensagem linda para ele. Tá? Relatos de uma mãe que se encarnou em fase bem avançada, ela relata que levou um certo tempo para entender o que se passava com ela e gradativamente foi cobrando a memória e ela coloca isso como ausência de si. Então agora eu vou finalizar. Os passarinhos, né, devem ter entrado. Uma musiquinha para que a gente vá então se analisando no final dessa exposição. Entender como é importante respeitarmos o planejamento de campo, acreditar nessa oportunidade de reajuste de vínculos afetivos, pensar do remoto, talvez, em que não tínhamos essa clareza. Quando a encarnação se vê findada, e a prova dignamente enfrentada, o corpo sutilizado após o desencarne retoma a consciência de si, pois é um espírito. Tudo pode ser recordado após os tratamentos espirituais, que se processam por intermédio de benfeitores. Muitos desses benfeitores são médicos e espirituais. Se utilizaram de procedimentos existentes apenas na vida espiritual. Tudo pode ser recordado. O filme da vida,
freio após freio, nos colocando frente a frente com os nossos sentimentos, nossas emoções, enquanto enfrentávamos a enfermidade, inclusive nas fases mais já despojados de qualquer resquício de lucidez. O amor compartilhado entre doentes e familiares não será acomodado em todos os seus detalhes, como propiciará o espírito seguir seus novos objetivos na reconhecida. Vocês podem dar um. Vocês vão ver quem? O vozinho. Provavelmente sofreu essa enfermidade, passou por tudo que tinha que passar, o que estava escrito era necessário. Foi bem cuidada, foi. E hoje é grata por isso. Assim, seus familiares e cuidadores sentirão em seus corações paz de quem cumpriu com dedicação o compromisso moral que assumiu perante as leis divinas. Nos propusemos a fazer esse bem. E essa paz de espírito que a gente conquistará fazendo sério. Tem preço. O nosso futuro, segundo Leon Denis, está em nossas mãos. As nossas facilidades para o bem aumentam a ação direta dos nossos esforços para praticarmos esse. Toda a vida nobre e pura, toda a missão superior é o resultado de um passado imenso de lutas, de derrotas sofridas, de vitórias grandes contra nós mesmos. É o remate de trabalhos longos e pacientes. É a acumulação de frutos de ciência e humanidade, colhidos ao longo das nossas vidas. No decurso delas, essa convenção nos fará mais suave. E não vamos nos arrepender nunca de termos abraçado essa oportunidade, dar os saltos imensos na nossa evolução. Que maravilha! Essa profunda gratidão, Carlos, gigante, nosso querido irmão. Hoje, meus irmãos, depois desta palestra maravilhosa, eu diria que o passe é espiritual e que todos já receberam o passe. Já recebemos o passe. Estamos assistidos, estão aí os ensinamentos, as obras literárias, os livros. Se alguém desejar adquirir os livros, tem a secretaria, a saída da direita. Nós temos uma política. Vai ficar um tempo para também. Então, nós estamos gratos, queridos irmãos, queridas irmãs, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade aqui, ao nosso querido, por esta tarde, por esses esclarecimentos e pela assistência espiritual que recebemos hoje. E vamos, então, em paz. Fim de semana. Vida. Aprender a cuidar de nós. Muito obrigado. E que Jesus nos abençoe.
Viu? Muito bom. Excelente. É, passei um pouco de tal. Não tem problema. Excelente. Assistência maravilhosa. Todo mundo assistiu. Falar sobre uma doença tão complexa, tanto sofrimento, leva um pouquinho menos. É, dá uma aliviada, né?